um dos temas principais que fica espalhado, ele não fica tudo junto, mas ele fica espalhado em vários lugares desse discurso. Um dos temas principais é a obra do Espírito Santo. Um dos assuntos principais é Jesus convencendo os seus discípulos do porquê é necessário para eles, o porquê é vantajoso para eles que ele saia de cena, Jesus saia de cena, então o Espírito Santo entre em cena para atuar na vida dos discípulos. O que os discípulos vão sair ganhando no processo do Espírito Santo atuar na vida deles? Então esse é o nosso assunto de hoje, ok? A ação do Espírito Santo, especificamente ali em João 14, 15 e 16. Ótimo. Eu quero começar com a citação de A.W. Tozer. Alguns de vocês já devem ter ouvido isso, mas é sempre bom relembrarmos e nos envergonharmos de novo. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que eles faziam pararia e todos notariam a diferença. Não é uma triste verdade? Nós vemos no livro de Atos, e nós vemos a importância fundamental e central da pessoa do Espírito Santo. A ação essencial do Espírito Santo na vida daqueles crentes. E como de tempos em tempos eles eram novamente enchidos pelo Espírito Santo. Como diante ou antes de cada grande desafio, como eles recebiam uma visitação especial do Espírito Santo e passavam a ficar naquele momento totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. E hoje? E hoje? Será que nós como igreja, será que o Espírito Santo é que tem agido no nosso meio? No meio de tantas preocupações que temos, no meio de tantas preocupações com técnicas, tantas preocupações com questões de som, questões de técnica, questões tantas. Será que o Espírito Santo está em ação no nosso meio? Hoje, então, nós trabalharemos esse tema em 3 tópicos. Pode passar, por favor. Primeiro, eu vou passear um pouquinho pelo Evangelho de João. Nós vamos mostrando o que João fala em outros lugares também sobre o Espírito Santo. Porque quando nós chegamos ali em João 14, 15 e 16, o texto já tinha falado muito a respeito da pessoa do Espírito Santo. E é importante que a gente relembre o que o texto tinha falado sobre o Espírito Santo. Depois nós veremos o que alguns especialistas falam a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, e então nos concentraremos no texto de João 14 a 16. Então, começando com esse tema aí, o que João, o que o Evangelho como um todo fala a respeito da obra do Espírito Santo. Pode passar. A primeira vez que o Espírito Santo é citado em João, ele é citado nesse contexto. E João testemunhou dizendo, esse João é o João batizador, não é? Ou João Batista. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ou seja, o Espírito Santo se materializou como pomba, o que é impressionante, porque talvez nós esperaríamos que ele viesse como uma águia, talvez nós esperaríamos que ele viesse como uma ave mais imponente, mas ele vem em forma corpórea de pomba, como diz um dos outros evangelhos. E ele vem e ele pousa sobre Jesus. E João nos explica, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Nós temos 2 realidades aí. Número 1, tanto o fato de que foi o Espírito quem capacitou Jesus para o seu ministério. Lembremos-nos que Jesus Cristo, na antiga versão nós dizíamos, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nas versões um pouquinho mais novas, ele não resolveu se agarrar à condição de ser Deus
como algo que ele não pudesse abrir mão em algum sentido. É claro que Jesus Cristo nunca abandonou a sua divindade, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou de lançar mão da sua divindade, de usar a sua divindade, de tal maneira que grande parte da obra de Jesus Cristo foi feita no poder do Espírito. Jesus Cristo como um 100% homem, claro, 100% Deus também, mas 100% homem, ele fez o seu ministério no poder do Espírito. E isso é simbolizado nessa visita, nessa vinda do Espírito Santo sobre ele. Mas um outro aspecto que o texto fala é que além dele ser aquele que recebeu o Espírito Santo de maneira especial e singular, ele é o homem do Espírito por excelência, ele também é aquele que concede o Espírito. Jesus é aquele que dá o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que envia o seu Espírito para habitar dentro de pessoas no momento da sua conversão, não em um segundo momento, mas no momento da sua conversão, Jesus é aquele que entrega o seu Espírito para cada uma das pessoas. Pode passar, por favor. Segundo texto que fala sobre o Espírito em João, está lá no discurso, na conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus diz, e Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, você precisa nascer de novo, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A segunda verdade espiritual que João nos ensina a respeito da obra do Espírito Santo é que só existe regeneração, só existe novo nascimento, só existe vida espiritual, só existe verdade espiritual na vida de alguém, na vida prática de alguém, por obra do Espírito. Quem pare um novo nascido, quem traz à luz um novo nascido, alguém que nasce espiritualmente, é o Espírito Santo. A obra de regeneração é uma obra do Espírito Santo de Deus. Terceiro texto de João, que fala sobre o Espírito Santo, está lá em João 3,34, onde diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Eu acho esse texto interessantíssimo. Deus não fica mendigando o Espírito. Deus não fica, como se diz em certas regiões do país, canhando o Espírito Santo. Deus não fica regulando o Espírito Santo. Não, Deus, quando derrama o seu Espírito, ele dá com abundância. Ele não fica economizando o Espírito Santo. Isso é uma bênção para nós. Eu e você podemos ter certeza que se nós pedirmos ao Senhor intensamente, se nós confiarmos no Senhor, se nós pedirmos a Ele que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ele não vai dar só um pouquinho. Deus está disposto a nos encher de fato com o seu Espírito. Pode passar, por favor. Quarto texto de João que fala sobre o Espírito. E aqui é discutível, eu creio que esse texto está falando sobre o Espírito, nem todos os intérpretes assim o creem. Mas o texto diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu particularmente creio que esse em espírito deveria ter sido traduzido com E maiúsculo, ok? Saibam que no grego, nos manuscritos mais antigos, não existe maiúsculo e minúsculo, ok? Os manuscritos gregos mais antigos são tudo em maiúsculo. Não tem nem espaço entre as palavras. Tá? Então, quem define se vai pôr em maiúsculo ou em minúsculo é o intérprete. É a pessoa que está fazendo a tradução. Ok? Às vezes acertam, às vezes erram, às vezes existe divergência. Então aqui eu creio que ele está dizendo que a verdadeira adoração é uma adoração que acontece por meio do Espírito Santo. Por isso que ela é não física. Por isso que ela já não depende mais de um local específico. Ela não precisa ser no Monte Gerizim, como faziam os patriarcas. Ela não precisa ser no Monte Sião, como fez o rei Davi e todo o povo depois dele. A adoração verdadeira é
por meio do Espírito Santo. E ela agora já não é mais física. Se nós queremos adorar corretamente, nós precisamos desesperadamente do Espírito. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dirija. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza. Nós precisamos que o Espírito Santo cuide das palavras que vamos falar, a fim de que as nossas palavras sejam de fato agradáveis diante do Senhor nosso Deus. Próximo texto. Eu voltei para o número 2, porque nós já vimos essa lição no número 2. Mas ela aparece agora lá em João 6. O texto diz, o Espírito é o que vivifica. Quem é que dá vida? Quem é que regenera? Quem é que dá vida eterna? Quem é que liga o interruptor de vida dentro de nós? É o Espírito Santo. Portanto, sempre que estivermos meio chateados, entristecidos, o Espírito Santo é a pessoa que nós precisamos. Porque grande parte do ministério do Espírito tem a ver com vida, e vida abundante. O Espírito Santo é quem nos vivifica. É o Espírito Santo quem nos anima, quem nos traz vida. Próximo texto. João 7, esse texto é brilhante. Leiamos todos juntos, por favor. No último dia, o grande dia da festa, qual outro lugar em João que apareceu uma ideia semelhante a essa? Mulher samaritana, João capítulo 4. Uma mulher que tinha uma sede existencial enorme e que procurava mitigar a sua sede espiritual como? Como que a mulher samaritana procurava mitigar ou matar a sua sede espiritual? Por meio de relacionamentos, por meio de maridos, por meio de casamentos, por meio de relacionamentos. Tanto que Jesus deixa muito claro, você já teve 5 maridos, e o atual nem marido é, você está vivendo amaziada, você está vivendo juntada com ele. Ou seja, essa era a água que ela estava tentando matar a sua sede. Então Jesus diz, eu tenho uma água para você. E a água que eu tenho para você, você nunca mais vai sentir sede. Você nunca mais vai sentir sede. E aí é João 7 quem termina de explicar para a gente o conceito, quando ele nos mostra que alguém pode sair da posição de um sedento, então alguém que tem sede, alguém que sente necessidade, alguém que sente um profundo vazio existencial, uma profunda angústia, e fica tentando resolver essa angústia nas mais diversas fontes por aí. E de repente Jesus vem e diz, eu posso transformar você de sedento em uma fonte. Percebam o extremo absurdo dessa comparação. Alguém que hoje tem sede, a partir de agora vai se transformar numa fonte a jorrar para a vida eterna. E aí então João faz um comentário nesse texto. Isso é um comentário do narrador. E ele explica para a gente, olha, isso ele disse, essa história aí de não ter mais sede, mais beber, e então se transformar numa fonte fluindo rios de água viva, isso ele disse a respeito do Espírito. Os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que, aliás, é uma dica de João a respeito da história da redenção. Existem fatos, passos que precisam acontecer para que o Espírito Santo venha. E era necessário que Cristo fosse glorificado.
Porque, na verdade, é na ascensão de Cristo que ele recebe o direito de ter o Espírito de maneira especial e de conceder dons aos homens, de derramar o Espírito Santo para a sua igreja. Nós precisamos do Espírito. O Espírito Santo é aquele que faz a gente parar de querer matar a nossa sede em coisas, em pessoas, em situações. O Espírito Santo é aquele que nos faz ficar satisfeitos com Cristo. Ele nos faz ficar completamente satisfeitos, alegres, cheios de tudo que a gente precisa. O Espírito Santo nos transforma em fontes de água viva, em fontes a jorrar para a vida eterna. Pode passar, por favor. O último texto que fala sobre o Espírito Santo, esse já depois do nosso texto, é esse símbolo que Jesus faz com os seus discípulos. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqui também existe discussão entre os especialistas, alguns achando que, de fato, nesse momento, os discípulos, os 11, receberam o Espírito Santo por meio do sopro de Jesus. Outros achando, e eu concordo com esses outros, que não foi apenas um ato simbólico. Esse recebam o Espírito Santo se cumpre em Atos 2, ok? Então Jesus faz um ato simbólico, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. E então, em Atos 2, é que isso tem o seu cumprimento final, ok? Então esses são os textos de João que falam a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Agora nós veremos o que alguns especialistas falam sobre o assunto. Bem, pode voltar rapidinho. Mais um. Então, o que nós vimos até aqui? O Espírito Santo é aquele que tem uma relação íntima com Cristo. Tanto ele capacitou Cristo, quanto ele é aquele que é entregue pelo próprio Cristo. Ele é o responsável pela nossa vida, pela nossa regeneração. Ele é dado não por medida, mas ele é dado com abundância por Deus. Sem o Espírito não há verdadeira adoração. Cristo vai fazer com que o Espírito se torne uma fonte de água viva, brotando água viva dentro de nós. Então, de sedentos, nós nos transformamos em fontes de bênçãos espirituais, e é Cristo quem nos dá o seu Espírito. Vamos lá aos teólogos agora. Pode passar, por favor, mais um. Aqui, só lembrando, irmãos, algumas das obras que a Bíblia atribui ao Espírito. O Espírito Santo é Deus, irmãos, e ele age como Deus. Assim, ele é tão criador quanto o Pai, ele é tão providente quanto o Pai e o Filho, ele fala nas Escrituras. Aliás, essa é uma das obras principais do Espírito, não é? Se nós temos esse livro maravilhoso, é por ação do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo inspirou homens santos e os capacitou a escreverem nada que fosse errado. Tudo que eles escreveram foi palavra perfeita de Deus, por causa da obra do Espírito Santo. Ela é a espada do Espírito. É o Espírito Santo quem veio sobre Maria e quem atuou nela de tal maneira que ela ficasse grávida do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem dá poder, quem deu poder a Cristo para que ele exercesse o seu ministério aqui na terra. É o Espírito Santo quem regenera, quem santifica. Aliás, esse é o nome principal dele no Novo Testamento, não é? No Antigo Testamento só 3, 4 vezes aparece Espírito Santo. No Novo Testamento mais de 90. Ele é aquele que nos santifica. Ele é aquele que nos regenera. Ele é aquele que atua dentro de nós e nos lembra que nós somos filhos de Deus. Sempre que você estiver em crise de identidade, saiba que você precisa do Espírito. Para que o Espírito Santo testemunhe com o seu espírito de que você é filho de Deus, que você é amado pelo Senhor, que você é cuidado pelo Senhor. Ele regenera, ele dá consciência de adoção, consciência de filiação, ele nos santifica, é ele quem nos dirige, é ele quem age em nós, é ele quem nos capacita com dons, é ele quem dá poder à sua igreja para que a sua igreja haja. A igreja milita, a igreja trabalha, a igreja serve, a igreja atua no poder do Espírito. Irmãos, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos muito da obra do Espírito Santo em nós. Pode passar para mim, por favor? O Robert Latham diz o seguinte: quando a igreja diz que o Filho ou o Espírito é totalmente Deus, isso significa que tudo o que é Deus,
tudo que pode ser dito a respeito de Deus, sem diluição ou subtração, constitui a pessoa do Filho e, por sua vez, a pessoa do Espírito. Assim como é com a pessoa do Pai. Cada pessoa da Trindade, quando considerada em si mesma, é 100% Deus, sem nada faltar. O Deus inteiro está em cada pessoa, e também cada pessoa é o Deus inteiro. Na prática, não é isso que a gente pensa sobre o Espírito. Na prática, a gente não vive como se o Espírito Santo fosse tão Deus quanto o Pai. Na prática, nós minimizamos, menosprezamos a divindade do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo sozinho é 100% Deus. Assim como o Pai sozinho também o é, assim como o Filho sozinho também o é, mas de maneira que juntos eles são 100% Deus também, e não 300% Deus. É um mistério glorioso e maravilhoso da doutrina da Trindade. Pode passar, por favor. O Horton diz o seguinte: o Espírito não é tímido. Isso porque é comum falar sobre o Espírito como a pessoa tímida da Trindade. A pessoa da Trindade que não gosta de aparecer muito. E aí o Horton está indo um pouquinho contra isso ao dizer: o Espírito não é tímido e nem é um operador autônomo. O trabalho dele não é meramente suplementar a obra criadora e redentora do Pai no Filho, mas é parte integrante do drama divino do começo ao fim. O Espírito é tão importante quanto o Pai, quanto o Filho. O Espírito é tão essencial para a obra da redenção, para a história da redenção, quanto o Pai e o Filho. Pode passar, por favor. O Espírito Santo está tão ativamente envolvido em nossas vidas. Isso é importante, gente. Eu sei que é um pouquinho complicado a gente ficar lendo muita coisa aqui, mas faça um esforço aí. O Espírito Santo está tão ativamente envolvido em nossas vidas de forma subjetiva, que podemos desvalorizar sua presença ou identificá-lo com o nosso próprio eu interior. Ao domesticar o Espírito para um misticismo individualista, o Espírito Santo se torna a voz mais íntima. Mas, novamente, isso é uma distorção de uma verdade. O Espírito Santo é a pessoa que trabalha dentro de nós, até o ponto de habitar em nós e interceder em nossos corações. Mas o Espírito Santo não é o nosso espírito. A sua voz não deve ser confundida com a nossa. O Espírito Santo é uma pessoa divina dentro de nós, não uma parte divina de nós. Isso é muito importante. Como a obra do Espírito Santo é muito internalizada, ela é muito subjetiva, ela é muito dentro de nós, então é comum, ou por um lado, nós o ignorarmos, nós acharmos que tudo na nossa vida cristã tem a ver com a gente mesmo, somos nós que estamos dando conta de fazer tudo que a gente está fazendo, e por outro lado, pode acontecer o erro de nós confundirmos e acharmos que a nossa própria vida interna é o Espírito Santo. Lembre-se, você continua tendo um espírito humano dentro de você. E esse seu espírito humano, ele habita junto com o Espírito de Deus. E por vezes, o Espírito Santo vai estar mais forte dentro de você, e a ação que você faz é a ação do próprio Espírito Santo. Outros momentos, o teu espírito humano pecaminoso está mais forte dentro de você, e aí você age no poder do seu próprio espírito humano. Pode passar, por favor. O R.C. Sproul diz o seguinte: nascimento e renascimento, ambos são resultado da operação do Espírito Santo. Nascimento, o que todos os teólogos dizem sobre o Espírito é que onde você tem vida na criação, uma criança que nasce, uma flor que desabrocha, um animalzinho que pare um novo ser, onde existe vida na criação, é o Espírito Santo quem está agindo. E onde existe nova vida espiritual, também é o Espírito Santo que está em ação. Nascimento e renascimento, ambos são resultado da operação do Espírito Santo. Assim como nada pode viver biologicamente separado do poder do Espírito Santo, nenhum homem pode se tornar vivo para Deus, separado da obra do Espírito. Pode passar, por favor.
Eu vou deixar tirar a foto aí, depois eu... Bem, deixa eu ler, vai. O Espírito é um arrabon, é uma palavra grega que ele vai explicar. Palavra carregada de semitismo, equivalente a fiança ou pagamento antecipado. Garantia de que a última prestação da salvação e glória está assegurada. Nesse sentido, a habitação do Espírito é provisória, mas ela pertence à mesma ordem de realidade que a consumação. Ou seja, o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, essa nossa habitação do Espírito, já é parte da glória futura que nós teremos. É um arrabon, é uma garantia, é um penhor daquilo que nós já somos. Nós somos herança de Deus. E a prova disso é que nós somos habitados pelo Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo é essencial. Pode passar, por favor. O fato de que na economia da atividade divina, ele não chama atenção para si mesmo, e sim para o Filho e o Pai, é realmente uma razão para buscarmos conhecê-lo melhor. Experimentar sua comunhão com ele mais intimamente, não o reverso. Ele deve ser glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Pode passar? E aqui a gente agora entra no nosso texto, ok? Em alguns trechinhos espalhados por João 14, 15 e 16, que falam sobre a obra do Espírito Santo. Pode ir, por favor. O Horton, introduzindo o assunto do Espírito Santo em João 14 a 16, ele diz: o discurso de despedida de Jesus é sobre troca de lugares. Troca de lugares. À medida em que se desenrola, começamos a ver mais claramente a importância da diferença que o Espírito é e faz na obra que ele compartilha com Jesus. Jesus imprime os corações de seus discípulos confusos e temerosos de que sua partida é um ganho para eles. Precisamos de Jesus Cristo entronizado em nossa humanidade, glorificado à direita do Pai, governando e subjugando os inimigos do seu reino e intercedendo por nós. Mas também precisamos do Espírito Santo para realizar o que somente Ele pode realizar. Trabalhar dentro de nós para trazer arrependimento e fé, e interceder dentro de nós, para que nos relacionemos com o Pai em alegria como seus filhos adotivos, em vez de nos relacionarmos com Ele com medo. Ou seja, o que Jesus está explicando agora em João, no Sermão do Cenáculo, é que os discípulos precisam que Ele saia de cena e que Ele envie o Espírito. Vai ser bênção para eles, vai ser vantajoso para eles. Eles vão sair ganhando por não ter mais a presença física de Jesus Cristo, mas ter a presença espiritual do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que o texto fala é sobre o Espírito Santo como o Paráclito. E essa é a primeira realidade, então, do texto para nós. O Espírito Santo é o seu Paráclito. Paráclito. Por que eu mantive a palavra grega ao invés de usar aí como a nossa usa, consolador, não é? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, palavrinha grega, outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa palavra é muito difícil, irmãos. Essa palavrinha grega, até por ela ser muito simples, ela é muito difícil. Paráclito significa chamar do lado para conversar. Ok? Então é isso que significa. É a palavra que aparece, quando aparece exortação na Bíblia, várias vezes é essa palavra. Quando aparece aconselhamento na Bíblia, várias vezes é essa palavra. Quando aparece advogado na Bíblia, várias vezes é essa palavra. Ou seja, ela é uma palavra que se aplica para muitas coisas. Alguém que te chama do lado para conversar contigo. Quantas vezes isso acontece? Quais são as situações onde a gente precisa que alguém chegue do nosso lado e fale conosco? Milhares de situações. Se estamos tristes, precisamos que alguém chegue ao nosso lado e converse para nos consolar. Se estamos caminhando meio errado, precisamos que alguém chegue no nosso lado e nos exorte e nos coloque no caminho certo. Se estamos laborando em pecado, precisamos que alguém chegue ao nosso lado e nos puxe a orelha e nos convença do nosso pecado. Nos mostre que nós estamos errando. Se estamos chateados,
desanimados, precisamos de um consolador, precisamos de alguém que chegue no nosso lado e nos console. A palavra significa tudo isso. E aqui no texto ela deveria ser talvez transliterada, porque ela quer dizer tudo isso. O Espírito Santo é aquele que vai falar com você aquilo que você estiver precisando ouvir, na hora que você estiver precisando ouvir. Ele é aquele que vai chegar ao seu lado, não é nem chegar ao seu lado, ele já está dentro de você. Ele é aquele que vai, como quem mora dentro de você, ele é aquele que vai ministrar a você exatamente o que você está precisando para cada hora da sua vida. Ele é o outro paráclito, o outro consolador. Assim como Jesus Cristo viveu 3 anos com os discípulos sendo o paráclito deles. Quando os fariseus vinham atacar os discípulos, o que Jesus fazia? Jesus chegava e defendia os seus discípulos. Quando os discípulos laboravam em erro, o que Jesus fazia? Jesus confrontava os seus discípulos. Quando os discípulos estavam precisando de instrução, não estavam entendendo alguma coisa, Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus era aquele que conviveu por 3 anos, intimamente, junto com os seus discípulos, ensinando-os, falando a eles aquilo que eles precisavam ouvir. E agora, esse papel vai ser exercido por um outro. Pelo Espírito Santo. Não mais como alguém que está junto conosco, como era o caso de Jesus com os discípulos, mas como alguém que está dentro de nós. Então, quando a gente vê nos evangelhos, né, porque teve vez que Jesus se afastou dos seus discípulos. Teve vez que ele subia no monte, ele deixava os seus discípulos para trás. Tinha momentos que Jesus se afastava dos seus discípulos. No caso da obra do Espírito, isso nunca vai acontecer com a gente. O Espírito nunca nos deixa sozinhos. Mas ele age dentro de nós, fazendo aquilo de que nós estamos precisando. Ele é o Espírito da verdade, outro nome belíssimo para o Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele é aquele que, naquele momento da história da redenção, habitava com os discípulos, mas depois de Atos 2, ele habitará dentro dos discípulos. Eu vou pular alguns slides, pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar. Vamos ler esse daí. Claro, o Espírito Santo faz as duas coisas. Ele é a mais terna fonte de consolo que o ferido, o derrotado ou a pessoa aflita pode conhecer. Mas a ênfase no Paráclito prometido é que ele virá para nos dar força e assistência para a batalha. Tanto um Paráclito que nos consola, ele é o outro consolador, quanto um Paráclito que nos anima, um Paráclito que nos fortalece, um Paráclito que afia as nossas ferramentas para as batalhas dessa vida. Pode passar, por favor. A diferença entre Cristo e o Espírito, então, não deve ser encontrada entre julgamento legal e conforto relacional, como se Cristo fosse um advogado e o Espírito Santo fosse um consolador. Em vez disso, deve ser encontrada no fato de que o papel de Cristo no tribunal é exercido por nós, fora de nós, enquanto o papel do Espírito é exercido dentro de nós. É o mesmo papel. O papel de consolador ou o papel de defensor, de advogado de defesa. Ou, às vezes, o papel de acusador, de um advogado que nos mostra onde é que nós estamos errados. Cristo fez isso. E o Espírito Santo também faz isso. Isso é parte da obra gloriosa do Espírito Santo. Nos convencer dos nossos erros. A diferença é que Cristo faz isso fora de nós, lá no tribunal de Deus. E o Espírito faz isso aqui dentro. Mostrando o que em nós que precisa ser transformado. Ou o que em nós que está caminhando bem e precisa ser fortalecido. Essa é a obra gloriosa do Espírito. O Espírito Santo como o professor. É a segundo ensino aí do Espírito Santo em João 14, 15 e 16. Vamos ler todos juntos, irmãos? Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
sente que isso é verdade na tua vida? O Espírito Santo tem te ensinado? Irmãos, isso é uma realidade tão grande, tão enorme para João, que lá na sua primeira carta, abre lá comigo a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20. 1 de João 2, 20. João diz o seguinte: mas vocês têm a unção que vem do Santo. Ou seja, vocês são habitados pelo Espírito Santo. Ok? E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. E aí lá no final, no versículo 27, ele diz... Bem, eu vou ler o 26 também. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela, essa unção, ensinou a vocês. Percebam, irmãos, que João chega num ponto, por causa da obra do Espírito em todo crente, João chega num ponto de dizer, olha, de verdade, vocês não precisam de mestres. O mestre mais importante, mais essencial e mais necessário já mora dentro de vocês. Vocês já têm a unção que vem do Santo. Vocês já têm conhecimento. Vocês já são habitados por esse Espírito que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vocês têm experimentado isso? Meus irmãos, nós não precisamos depender tanto de outros para conhecer a verdade de Deus. O mestre mais importante de todos você já tem. É claro que eu não estou desprezando os dons espirituais, o fato de que a Bíblia fala de pastores mestres, o fato de que a Bíblia tem uma estrutura na qual nós somos ensinados. Não, eu não estou jogando tudo isso fora, evidentemente. Mas estou dizendo que às vezes o crente fica preguiçoso demais, querendo só receber, e ele mesmo não gasta tempo com esse livro. Você tem o Espírito Santo. Você pode compreender esse livro. Você tem tudo o de que você precisa para compreender esse livro. E você precisa usufruir dessa unção. Interessante que para João a unção não tem a ver com uma coisa espiritual e emocionada. Não, para João a unção tem a ver com conhecimento. Vocês já têm a unção e todos têm conhecimento. Nós precisamos, irmãos, depender mais da obra do Espírito Mestre, do Espírito que nos ensina, do Espírito Professor. Você é ensinado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Falando sobre isso, pode passar, por favor? O R.C. Sproul diz o seguinte: no processo de santificação, o Espírito é o nosso professor. O seu livro didático é a Bíblia. O Espírito busca informar nosso pensamento. O arrependimento em si, o primeiro fruto da regeneração, é uma mudança de mente. Um cristianismo irracional é uma contradição de termos. Os cristãos são exortados a pensar profundamente sob a orientação do Espírito Santo. Pode passar, por favor. O Espírito Santo, terceiro lugar, aí, ele aparece no nosso texto como o Espírito que é uma testemunha. Eu usei aí o testemunhador só para impactar e chamar a atenção. O texto nos diz assim: quando, porém, vier o Consolador, vejam quantas vezes ele é chamado de Paráclito no nosso texto, não é? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também, vós também testemunhareis,
porque estais comigo desde o princípio. Parte da obra gloriosa do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo. Se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, se nós cremos em Cristo, se nós cremos no que a palavra fala sobre Cristo, se nós temos amor pelo Senhor Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo despertou nosso paladar para que nós soubéssemos o sabor de Cristo. Quem nos testemunha a respeito de Cristo é o Espírito. Só que ele não faz só isso. Ele testemunha em nós e ele então nos transforma em testemunhas. E esse é o grande assunto do livro de Atos, não de João, mas do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Meus irmãos, todo momento antes da palavra ser pregada em Atos, antes dos apóstolos fazerem alguma grande coisa, normalmente você lê no nosso texto, cheios do Espírito. O texto, se fosse traduzido mais literalmente, seria enchidos do Espírito. Quer dizer que naquele momento, logo antes de fazer aquela obra, o Espírito Santo veio sobre eles de maneira especial. Então, enchidos pelo Espírito, eles foram lá e fizeram alguma coisa grandiosa. E é isso que eu e você temos que buscar. Nós precisamos buscar que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo faça a sua obra dentro de nós. Que ele nos, primeiro, desperte nossos olhos, nosso paladar, nosso gosto por Jesus, e então nos ajude a fazer isso com outros. É o Espírito Santo quem desperta isso em nós. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais a igreja é tão fraca em evangelização na nossa época. Nós temos desprezado a obra do Espírito. Nós não temos buscado plenitude do Espírito, sermos cheios do Espírito. Pode passar, por favor. A quarta obra do Espírito que aparece em João, agora já é o João 16, é o Espírito Santo como aquele que é o convencedor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, é necessário para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o papel dele aí como paráclito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para junto do Pai, vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Parte da obra gloriosa do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é nos convencer do pecado, do nosso próprio pecado, das nossas incredulidades, das nossas durezas de coração, daquelas áreas da nossa vida que ainda não foram entregues para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é a pessoa responsável, é Deus dentro de nós, responsável por nos despertar para o nosso próprio pecado. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o juízo de Deus, que nos torna conscientes a respeito da justiça de Deus, justiça que fez com que fosse necessária a vinda do Filho, a encarnação do Filho, a vida perfeita do Filho e a morte terrível do Filho em nosso lugar, como nosso substituto, porque nós mesmos não tínhamos justiça nenhuma em nós. E é o Espírito Santo agora quem nos convence também do juízo de Deus. O juízo de Deus que é tanto para o diabo, quanto para aqueles que forem seguidores do diabo. O juízo de Deus que é tanto para o próprio Satanás, quanto para aqueles que endurecerem o seu coração para a oferta da graça de Deus. O Espírito convencedor. Pode passar, por favor. O Espírito Santo como glorificador de Cristo. Esse é o último texto em João 14 a 16 sobre a obra do Espírito. Vamos ler todos juntos? Tenho ainda muito...
tudo quanto o Pai tem é meu. E ele vai receber do que é meu e ele vai contar para vocês. É o que eu falei, o Espírito Santo é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo é o nosso principal professor de teologia. O Espírito Santo é o nosso grande mestre, é aquele que nos ensina a verdade de Deus. E é nesse processo de revelar para nós as coisas que Deus concedeu, as coisas que o Pai concedeu ao Filho, e nesse processo de nos revelar essas coisas, é que o Espírito Santo então se torna um glorificador de Cristo. Ele me glorificará. Isso é parte da obra do Espírito. O Espírito Santo, ele não chama a atenção para si mesmo, mas o Espírito Santo tem um ministério cristocêntrico, assim como Cristo teve um ministério teocêntrico. É interessante isso na Trindade. A pessoa do Espírito lança luz sobre Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele lança luz sobre a pessoa do Pai. E o Espírito Santo faz isso. Ele glorifica o Senhor Jesus Cristo. Pode passar, por favor. O ministério do Espírito é cristocêntrico. Ele foi enviado por Cristo. Ele é o Paráclito que agora vem para substituir Cristo Jesus, não mais fora de nós, mas dentro de nós. Ele é o professor das coisas ensinadas por Cristo. Ele é o testemunhador das coisas de Cristo. Ele é o convencedor da obra de Cristo. E ele é o glorificador de Cristo Jesus. Pode passar, por favor. Eu já li esse em outro momento, mas é aqui que ele faz sentido. Pode voltar, por favor. O fato de que na economia da atividade divina, o Espírito não chama atenção para si mesmo, e sim para o Filho e para o Pai, é realmente uma razão para buscarmos conhecê-lo melhor. Não para o ignorarmos. Mas se nem ele chama atenção para si mesmo, irmãos, o Espírito é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. Mas no acordo intratrinitário, no acordo que Pai, Filho e Espírito Santo tiveram lá na eternidade, eles decidiram que cada um exerceria um papel. E assim eles resolveram que a coisa fosse da maneira que é. E nós devemos olhar para os três e glorificar os três. No nosso caso, cristãos mais conservadores, devemos fazer isso de maneira especial com o Espírito, porque nós o temos desprezado constantemente. Nós temos ignorado a obra do Espírito, a ação do Espírito dentro de nós, constantemente. Para concluir então, meus irmãos, pode passar, por favor. O Espírito Santo é o nosso Paráclito. Você precisa, qualquer tipo de palavra que você precisar, o Espírito Santo tem uma palavra específica para você. Se você está em pecado, o Espírito Santo é aquele que te convence do seu pecado. Se você está entristecido, o Espírito Santo é o Consolador. Se você está diante de um grande desafio e precisa de sabedoria para enfrentar aquele desafio, o Espírito Santo é aquele que vai te aconselhar e que vai mostrar qual é o caminho pelo qual você deve seguir. Se você precisa de força para a batalha, o Espírito Santo é aquele que vai te animar e que vai te dar força para a batalha. Se você está sendo injustamente acusado, o Espírito Santo te defende. Se você está precisando ser justamente acusado, o Espírito Santo vai fazer isso por você. Ele vai apontar aquilo que precisa mudar no seu coração. O Espírito Santo é fundamental, irmãos. E nós precisamos amá-lo. Nós precisamos nos dedicar mais a ele. Aliás, tem coisa que você tem que dizer ao Espírito que você não pode dizer nem para o Pai nem para o Filho. Isso quem diz é o John Owen. John Owen tem uma aplicação muito interessante. Ele fala que nós podemos e devemos falar em oração com cada uma das pessoas da Trindade. Até porque tem coisa que a gente só pode falar com uma das pessoas. Você, por exemplo, não pode agradecer o Pai porque ele morreu na cruz por você. Isso é uma coisa que você só pode falar para Jesus. E você não pode agradecer o Pai nem Jesus, porque eles estão dentro de você da mesma maneira que o Espírito Santo está. Eles também estão, mas não da mesma maneira como o Espírito Santo está. Quem te deu vida, quem te regenerou foi o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que você precisa agradecer ao Espírito Santo, porque foi ele que fez por você. O Espírito Santo é o professor, é ele quem nos ensina todas as coisas. É ele quem nos ungiu e por meio da sua unção nós conhecemos todas as coisas. Ele é o Espírito Santo mestre, o Espírito professor. Ele é o Espírito que testemunha em nós a respeito da glória de Cristo e através de nós
para outros. Ele é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é o Espírito que nos ajuda a não viver uma vida autocentrada. Nossa tendência do nosso coração pecaminoso é querer ser o centro das atenções. É querer ser o centro de tudo, o centro de todos. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina que nós podemos viver para a glória de Cristo. Nós podemos glorificar um outro. E Ele mora em nós para nos ajudar a viver dessa forma, para a glória de Cristo. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Deus, pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos porque aquilo que foi impossível durante toda a história do Antigo Testamento, que era mantermos uma vida santa, uma vida agradável aos teus olhos, isso se tornou possível, ó Pai, no Novo Testamento, porque agora nós temos o Espírito. Corações de pedra foram transformados em corações de carne. A tua palavra foi escrita na tábua do nosso coração. E agora, na nova aliança, nós somos habitados pelo próprio Espírito Santo. Pai, ajuda-nos a valorizarmos isso. Ajuda-nos a amarmos o Espírito Santo. Nós que já amamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós que amamos o Senhor, ainda que precisamos crescer nisso, ajuda-nos também, ó Deus, a amar o Espírito Santo de Deus. A amá-lo pela obra maravilhosa que Ele faz em nós. A amá-lo pela sua divindade. Amá-lo pela sua glória intrínseca. Amá-lo pela sua ação bondosa dentro de nós. Que coisa mais impressionante e gloriosa, Pai, que o Senhor tenha decidido morar em nós, na pessoa do Teu Espírito. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém.